Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de administração do Microsoft SharePoint Online. Essa aula aqui é uma aula que está sendo regravada porque na hora da renderização da aula anterior eu até cheguei a subir e depois um inscrito do canal e aluno da plataforma EAD me disse que estava travando lá para os 13 minutos. E realmente começou a travar, e isso é por conta do software de renderização. Então eu estou regravando ela aqui para vocês, tá? Para dar continuidade nesse nosso curso de administração do Microsoft SharePoint Online. Então o tema continua sendo sites de equipe. Quero te ensinar a gerar, a diferenciar de um outro tipo de site, né, como o famoso site de comunicação e os sites legados da Engine 2013 do SharePoint, que são sites considerados sites clássicos, tá? Modificar, personalizar, entender como funciona a herança de permissão que vem lá do grupo do Microsoft 365, a fazer toda a manutenção, né, do site de equipe, que é o site mais convencional, é a demanda maior que você vai ter aí como administrador de SharePoint Online, tá? É claro que você vai ter a necessidade de sites com escopos diferentes, mas o que mais pega é site de equipe mesmo, por conta de ser um site funcional, um site com o objetivo de colaboração, um site com uma usabilidade maior do que uma necessidade de acesso à informação, né? Ele é mais de escrita do que de consulta, digamos assim, para ficar mais claro. Então vamos lá, eu vou acessar aqui com vocês, tá? Duas documentações oficiais da Microsoft, já para a gente falar sobre o que a própria Microsoft considera e como que ela define. Então, olha isso aqui. Cria um site de equipe do SharePoint Online e aí eu vou começar a destacar aqui essas etapas que vão definir o site de equipe, tá? Para que você e sua equipe tenham um local, olha aqui, ó, local para trabalhar em projeto e compartilhar informações, tá vendo? Isso aqui já define site de equipe em quase todos os dispositivos e em praticamente qualquer lugar. Por quê? Porque a nuvem é anywhere, trabalha de qualquer lugar. Tá no Windows, trabalha no Windows. Por quê? Porque um computador Windows tem os navegadores possíveis para você instalar e que são compatíveis, homologados com os web services do Microsoft 365, como o Microsoft SharePoint. Obviamente, começando pelo Edge, que é o navegador padrão hoje do Windows, né? A Microsoft pegou aí o projeto do Google, né? O Chrome Canary, acho que é Canary, se eu não me engano, Canário em português, e aí desenvolveu o Edge e aboliu aí, né, o Internet Explorer, já não é mais o navegador da Microsoft. Ela parou de desenvolver atualizações e aposentou de vez, né? O primeiro Edge, não sei se vocês lembram lá do primeiro Windows 10, logo depois do Windows. Será que foi não foi antes que surgiu, né? Não, foi no 10 mesmo, porque antes do Windows 10 a gente tinha o Windows 8.1, que já é uma evolução do Windows 8 e ainda era... Tudo bem que foi um Internet Explorer todo remodelado para aquela interface diferente, full screen, etc., mas ainda era Internet Explorer, né? No caso do Windows 10, ela chegou com o primeiro Edge, que foi desenvolvido do zero, navegador também totalmente diferente. Aí depois que ela, ao evoluir o Edge, ela pegou o projeto da Google aí e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do Windows você pode usar o Edge, pode usar o Chrome para Windows, pode usar o Firefox, Mozilla Firefox para o Windows. Tem vários navegadores, os players de mercado, né, os mais conhecidos, que são compatíveis para você utilizar tranquilamente todas as tecnologias de renderização do Microsoft SharePoint Online. Se você vai utilizar dentro de um Mac, a mesma coisa, você tem o Safari aí, se for um Mac atualizado, né, por favor. Então você vai entregar a mesma experiência dentro de um Safari, de um navegador Safari, ou de um Edge para Mac, ou de um Chrome para Mac e assim por diante. Se você for trabalhar em uma máquina Linux, também pega aí uma distribuição conhecida, Linux, Ubuntu, por exemplo, você vai ter lá, por padrão, se eu não me engano, é o Firefox, mas você instala outros navegadores também e também é compatível. Aí você passa para o ambiente mobile, então você tem tablets e smartphone. Hoje a gente sabe que duas plataformas operam, né? A da Google e a da Apple. A da Google com sua diversificada opção aí de dispositivos, tanto tablets quanto smartphones, com os mesmos navegadores mobile. Edge Mobile,
para dispositivos com tablets Android ou com smartphones Android, né? Você tem o Edge, você tem o Edge Mobile, você tem o Chrome Mobile, você tem o Firefox Mobile, tem mobile para todos os dispositivos móveis aí com o sistema operacional Android, tablet ou smartphone. No lado de cá, no lado do iOS, que a gente nem pode mais falar só iOS, porque agora o iPad tem o iPadOS, né? Já que foi para iPadOS, eu sou a favor de ter o iPhone OS. Mas aí ficou iOS para o iPhone e ficou iPadOS para o iPad. Mesma coisa, Edge para iPad e para iPhone, né? O próprio Safari que é nativo do iPad e do iPhone. E assim vai, pessoal. Né? Hoje, como está muito delimitado, muito formatado essa questão de quais são os navegadores, quais são as plataformas mobile, né? Não tem ponta solta, então está muito bem construído, redondinho. A questão da interface, ela está muito familiar em todas as plataformas, tá? Então vai funcionar para todos esses cenários. É por isso que ela fala isso aqui, e é importante frisar, tá? Porque se você tiver em qualquer um dessas vertentes ou qualquer uma das combinações desses cenários, você vai ter a mesma experiência de uso da sua intranet, que a Microsoft costuma falar bastante, né? A sua intranet no seu bolso, porque você tem ali o SharePoint Mobile App, por exemplo, no iPhone vai ter as funcionalidades, né? E você tem também a questão da responsividade, que é o site ser responsível a uma tela de smartphone, a uma tela de tablet, que é diferente da tela do smartphone, a uma tela de máquina de PC, que aí sim é bem diferente desses outros dois. E a gente, inclusive, nesse curso aqui, vai ter modalidade para acessar tudo isso nas duas plataformas, tá? A gente vai abordar tudo aqui no que tange SharePoint. Então a gente vai ver as interfaces dentro de um iPad, vai ver dentro de um iPhone, vai ver dentro de um smartphone Android e assim por diante, tá? Os sites de equipe incluem, aí ele vai falar alguns dos recursos aqui, tá? Alguns dos conteúdos que são possíveis de você ter nesse tipo de site, que é um site de equipe. Páginas web, ou wiki também, de KB, Knowledge Based, né? Base de conhecimento interno, que é sensacional para ter dentro do SharePoint. Hoje, muitas das coisas que eu, dentro de casa, como também dos meus clientes que eu tenho implementado, eu tenho oferecido, eu tenho mostrado, eu tenho indicado, muita coisa do que está sempre esteve, né, em documentações em arquivos PDF, Microsoft Word, né, ou .doc ou .docx, até planilhas e apresentações, a gente tem passado para páginas do SharePoint, porque fica mais bem indexado no próprio SharePoint, você tem mais recursos ali que são integráveis, né? Possíveis de se integrar, fazer link interno entre os conteúdos das páginas, criar ancoragem, criar taxonomia, né, para classificação corporativa de dados e uma porção de recursos aí que compensa bastante você passar conteúdos para páginas wiki, tá? Páginas web. Bibliotecas de documento, tá aqui um ponto muito forte do SharePoint, que muita gente que não conhece muito bem ainda o SharePoint confunde, o SharePoint é um GED. Calma, ele tem GED na sua solução, mas não é só isso. GED é só a ponta do iceberg do que o SharePoint é, né? Padrão para arquivos, lista, e aqui é importante isso aqui, tá? Padrão. Porque a gente vai ver que todo site de equipe tem uma biblioteca padrão chamada documentos, mas que você pode criar bibliotecas personalizadas para os seus objetivos finais ali, quando você quiser, sem problema nenhum. Inclusive, você pode jogar depois a biblioteca padrão, você quer adotar um outro nome, você não quer usar a biblioteca padrão. Tem como fazer isso também, tá? Listas de gerenciamento de dados são as famosas listas do SharePoint, que virou o Microsoft Lists. Ele foi out of the box, né? Foi uma coisa que foi gerada a partir do SharePoint, mas hoje você consegue construir a partir de uma aplicação proprietária chamada Microsoft Lists e também está dentro de licenças do Microsoft 365, tá? São tecnologias que se conversam. Se você cria no SharePoint, o Lists enxerga e lê. Se você cria nos Lists, o SharePoint também consegue abrir algumas propriedades. Bem interessante. Eu não sei se em um futuro próximo ou distante a Microsoft vai desconectar os dois e vai deixar só o Lists a cargo disso, mas hoje ainda é muito retrocompatível. Tanto o SharePoint quanto o Lists pode ser aí a interface que você usa para poder trabalhar com as listas de dados, tá? São bancos de dados para usuários finais, que não precisa ter conhecimento técnico de SQL, de database aí, tá? Web Parts,
que é algo tão especial do SharePoint que a Microsoft colocou um link aqui na documentação oficial, né? Partes da web são pedaços de aplicações, pedaços de softwares inteiros. É engraçado falar assim, né? Mas na prática você vai ver como funciona. Que você pode personalizar para atender às suas necessidades. Então veja, num pequeno parágrafo, olha o tamanhozinho desse parágrafo, a gente já tem muita coisa que define SharePoint que pode te ajudar a entender, a definir o que é SharePoint. SharePoint é muita coisa, então ele não pode ser definido apenas com algumas palavras, porque ele é uma solução de colaboração. Olha eu tentando definir e tomando cuidado para não taxar, porque ele é meio que intachável, né? Inrotulável, porque ele é uma solução muito robusta. Ele é um Frankenstein dentro do Microsoft 365, né? É uma mega plataforma de colaboração, de intranet, de gestão eletrônica documental, porque é uma das partes que ele vai oferecer para o usuário final que usa SharePoint. Como vocês viram, páginas, aplicações, muita coisa. E aí você fala, tá, mas o que então diferencia um site de equipe para um site de comunicação? Porque basicamente hoje nós temos esses dois escopos para trabalhar em os sites modernos, tá? Enquanto o site de equipe ele está voltado mais para a parte funcional, que é a parte de colaboração, de uso, de modificação para as aplicações, para o workflow daquela equipe com que ela vai trabalhar, dados mesmo, documentos, inserção de informações, reindexação a todo momento, personalização, mudanças. Esse é o site de equipe. Veja que o trabalho ali é muito, inclui muito o workflow, o workload do usuário, né? O que o usuário faz. Desse outro nosso lado aqui, nós temos em contrapartida um site de comunicação, que é um site muito mais informacional. É um site mais voltado para grandes públicos, ou até a intranet é um site informacional. A intranet é o ponto de partida do SharePoint. O produto SharePoint ele parte a partir do seu domínio de provisionamento.sharepoint.com. Isso carrega uma página, uma home, da intranet do SharePoint. Aí depois que vem o /sites, vocês vão ver as estruturas, alguma coisa, algum projeto, departamento, linha de negócio, o que você quiser. Aí você vai definir a sua infraestrutura aí de sites, tá bom? Mas vamos continuar, porque só tem esse outro pedacinho aqui pra gente ler, não vai ficar chato não, para vocês entenderem que é muito... Isso aqui que a Microsoft escolheu para definir é muito legal e a gente já entende muito bem com essa pequena explicação que ela dá aqui do site de equipe, tá? Olha só, usa o site de equipe para, olha palavras mágicas que definem de novo, ó, colaborar com outros membros da sua equipe ou com outras pessoas em um projeto, por exemplo, específico, tá vendo? Ó, colaborar com membros ou com pessoas que não são membros, são de fora. Você pode convidar pessoas de fora para poder colaborar também em sites de projeto. Por exemplo, você pode criar um site para um projeto. Então você envolve cliente, fornecedor que está envolvido no projeto, parceiro de negócio que está envolvido no projeto e convida essas pessoas externas também para colaborarem com os seus membros internos. É produtividade na veia isso aqui, tá? É redução de clique, é redução de tempo e aumento de produtividade de forma incontestável, com o que a gente utiliza hoje tradicionalmente, que é e-mail para lá e para cá, aquela bagunça de vai e vem de e-mail, e responde a todos e encaminha, e os anexos vão se multiplicando, né? Aqui, quando você usa uma ferramenta como essa, um espaço como esse, né, um software como esse, um ambiente como esse, eu posso chamar mais de ambiente, está muito mais para ambiente, você consegue fazer com que essas pessoas executem as mesmas atividades de forma muito mais rápida, muito mais eficiente e que o resultado ele chega mais rápido, mas não o mesmo resultado apenas, resultados melhores, mais eficientes, né, mais eficazes. Bom, com o site de equipe, normalmente a maioria ou todos os membros podem contribuir, mais palavras que definem, contribuição, colaboração, tá vendo? Ó, com conteúdo, olha outra palavra aí que é definição. A gente tem conteúdo no site de comunicação? Tem, mas ele é informacional, ele é para consulta, ele é informacional. Aqui não, aqui ele é funcional. As informações são limitadas somente aos membros de equipe ou do projeto, no que diz respeito a todos na empresa, né? Quando você cria um site de equipe, é para a equipe, então tem que estar permissionado ali a equipe. Se você criar um site a partir de um grupo que é
representativo de uma área ou de um departamento, você vai ter os membros daquela área, daquele departamento também dentro daquele site para trabalhar em informações e processos pertinentes à área, ao departamento. Concorda comigo? É isso que está dizendo aqui, tá? E as informações são limitadas somente aos membros... aqui eu tinha ido, perdão. Caso pretenda simplesmente transmitir informações ao público, a um público amplo, olha aqui, ó, amplo, aberto, sem filtro, all, tá vendo? Um site de comunicação é a melhor opção. Com o site de comunicação, geralmente somente um pequeno conjunto de membros contribui, quem está montando o site, quem está desenvolvendo, fazendo o site, né? Com o conteúdo que é consumido por um público maior. Publicou, toda a empresa consome, ou um grupo menor ali, só que maior do que um site de equipe, né? Porque é informacional, ele tem que ser mais abrangente, ele tem que chegar a mais pessoas dentro da organização. É como vai funcionar o site de comunicação. Eu não vou muito me ater ao site de comunicação, porque vai ter aula para isso também. Então, para essa aula aqui, a gente vai se ater ao site de equipe, tá certo? Então, essa aqui é a nossa parte mais teórica, digamos assim, tá? Eu vou finalizar ela aqui, ó, mostrando alguns... Eu não vou dar um passo a passo teórico, porque eu quero fazer na prática, tá? Mas eu quero dar aqui algumas explicações, ó, sobre como você vai conseguir utilizar. Olha aqui um modelo de um site de equipe, já com toda a estrutura montada, personalizada, os botões, tá vendo? Os recursos de calendário, o webpart de biblioteca de documentos, algumas notícias internas pertinentes àquele departamento, àquela equipe, né, para o que aquele site foi criado, imagens com banners, com coisas bonitas, né, com tecnologias visuais bonitas, de construção bonitas, efeitos, parallax, por exemplo, de fade in, fade out, né, os designers aí que tem conhecimento de design vai entender o que eu estou falando, né? E você que não é designer, você vai aprender a ser um pouco de designer também dentro do treinamento, porque eu vou mostrar a desenvolver um site bonito, profissional, um site com recursos aí que vai deixar não só bem estruturado no sentido dos dados, né, da parte funcional, mas da parte visual também, tá? Não é porque o site de equipe é um site funcional que ele tem que ser feio, ele pode ser bonito e funcional ao mesmo tempo, tá vendo? Então aqui ele está mostrando que tem as aplicações de destaque de notícias, início rápido, que é essa barra lateral com esses links aqui, que ó, mão na roda para você acessar rapidinho coisas que são muito frequentes, né, que sempre as pessoas estão acessando dentro daquele departamento. Informe a equipe, links de eventos e conteúdos que estão ocorrendo na equipe, para a equipe, compartilhe notícias para a equipe, sobre a equipe, realce informações importantes, tá vendo? Aqui, na verdade, é o embed do que está vindo lá da aplicação do Planner, que é um gestor de projetos, de planos ali, né? Um planejador da Microsoft. Você pode pegar o gráfico de acompanhamento de follow-up ali, né? Mais para a parte gerencial, eles chamam de tracking, aqui, esse caso aqui é um Customer Service Tracking, e colocar aqui, embedar direto no site de equipe, daquela equipe que está naquele plano, está trabalhando para aquele plano, para aquele projeto também, tá? Pode criar a partir daqui ou criar lá e embedar aqui. Exibir os seus projetos, tá vendo? Use webparts do Planner para mostrar quais são os projetos. Exiba as atividades recentes. O que está acontecendo? Quem é que está criando o que dentro desse site aqui? Então, o próprio site vai entregar para os membros e para os owners, que são os gestores daquele site, quem criou aquilo ali, ou quem pelo menos pediu para o TI criar, como eu tenho discutido com vocês, né, desde o começo do treinamento, a parte de permissões, de funções aí também, né, o RBAC, né, Role Based Access Control, você vai ter ali uma informação de insights, e ela é técnica, ela é de inteligência artificial e sistêmica, onde o próprio SharePoint, atrelado ao 365, ao Microsoft Graph, é toda essa infraestrutura de inteligência artificial, ela vai te entregar ali o que está acontecendo no seu site. Olha, os gestores estão criando muito conteúdo essa semana, hein? Olha, o pessoal está acessando muito esse artigo que foi publicado aqui sobre um tema XPTO. Olha, os seus analistas estão acessando muito essas bibliotecas de documento aqui. Então ele vai entregando o que as pessoas estão consumindo, o que está tendo de hype, de trend and topic, né? Tá parecendo uma rede social? É para ser uma rede social, é para ser uma ferramenta de engajamento entre os times ali. É claro que quando a gente chega na parte de camada de social mesmo, a gente vai para o Microsoft Viva Engage, que é o novo Yammer, que também dá para embedar aqui e ter a rede social sem sair do SharePoint, sem sair do site de equipe ali, tá?
Essa é a intenção, assim como o Teams faz muito também, né? Gerenciar sessões de web parts, aí mostra que tudo isso a gente vai ver na prática, tá? Olha lá, incluindo web parts, tá vendo? Imagem, texto, visualizador de arquivo, mostrando que dá para trabalhar com blocos. Ele é muito legal porque ele é muito modular, o SharePoint, né? A gente vai ver que dá para trabalhar com blocos. Então você entra na seção, na subseção, na ferramenta você tem as opções de visualização, um quadrante, dois quadrantes, uma coluna, duas colunas, né? Tá mostrando aqui mais uma vez sobre a barra lateral da inicialização rápida, que dá para a gente editar, dá para editar o texto, o link que a gente está colocando lá dentro, como que vai se comportar, se vai abrir numa nova guia ou se vai substituir, fazer um replace de navegação na própria página que a pessoa está. Tá? Olha só, mostrando aqui também, né? Mostrando aqui que dá para trabalhar, ó, na parte de informação, coisas diferentes em cada quadro, tá vendo? Quick links aqui para botões de acessos de sistemas, sites rápidos, isso aqui é essencial, eu acho essencial e é muito funcional isso aqui, eu gosto muito, né? Um calendário de equipe para você fazer sobreposição no seu Outlook ou no seu cliente de e-mail preferido, aí para você não ter evento pessoal em conflito de um evento de reunião, por exemplo, de equipe, que foi usado o calendário da equipe, tá? Biblioteca de documentos. Então você monta do jeito que você quer, o bloco de conteúdo de informação que você quer, né? De aplicação que você quer. Olha lá, mexendo mais uma vez em links rápidos, como é que vai funcionar as tiles, né? Os famosos azulejos aqui, que viram botões aí, a gente vai fazer isso junto, vai ver as opções de escolha, são 6 opções praticamente, né? Isso muda a cada versão que o SharePoint é atualizado, pode mudar. Calendário de grupo também, tá vendo? Listar web parts, como é que elas vão funcionar, qual é o comportamento da web part aqui. Então ele tem muita opção de personalização, de adequação à necessidade da pessoa que está construindo, ou para a equipe que vai consumir, né? Da equipe que vai consumir o site. Adicionar notícias importantes com a web part notícias, realçar informações importantes, potência dos blocos, cada bloco pode ser editado, mostrar status de projeto, mostrar atividade de equipe com web part de atividade do site. Né? Aqui é um site onde as atividades estão frequentes, o pessoal está usando muita coisa, está vendo vários documentos diferentes, espaços diferentes, páginas diferentes, conteúdos diferentes. Então, para não encher de informação só ler conteúdo, a documentação oficial Microsoft está lá para você consultar. O que eu acho legal é mostrar os temas que a documentação oficial Microsoft mostra para a gente desenvolver dentro do treinamento os nossos laboratórios, nossas dores, nossas expectativas, nossas questões aqui dentro do treinamento. Tá? Por isso que é importante você comentar nos vídeos, nas videoaulas abaixo, porque a partir dessas videoaulas eu consigo também extrair aí questões que devem ser uma demanda que vem de vocês aí, de repente eu até atualize a aula para sanar essas demandas que estão aumentando sobre um tópico ou um subtópico, alguma coisa mais forte que vocês queiram saber na proposta do tema da aula, tá bom? Então vamos lá. Eu vou acessar aqui o nosso ambiente de laboratório para a gente mexer com a parte prática. Prontinho, já estou no nosso ambiente de laboratório aqui, tá? Eu sempre gosto de partir a partir do princípio, que é onde? É a casa do administrador, eu sempre falo. Administração geral e central do Microsoft 365, que é a plataforma pai raiz, que eu falo, é o guarda-chuva, né? Antes de chegar no SharePoint Online, a gente tem que passar por aqui, porque a gente tem que ir aqui em mostrar todas as centrais de administração para chegar até a central de administração do SharePoint Online. Casemiro, eu posso pegar o URL da central de administração do SharePoint Online, salvar no favoritos e entrar, ou salvar em algum lugar e entrar diretamente a partir dela? Tranquilamente. Eu só sempre acesso por aqui para você entender que eu não mexo no SharePoint Online se eu não tenho acesso à estrutura superior, que é o Microsoft 365. Tá bom? É o SaaS aí, né? A inicial. Bem, entramos aqui na console administrativa do Microsoft 365. A gente já falou sobre todos esses dashboards aqui, né? Que você pode personalizar ou deixar até vazio, que fica na página inicial. Nós falamos também, demos uma passada aqui, um overview sobre todos os itens da central de administração do SharePoint Online. E agora nós começamos a ir para sites e sites ativos, que é o início aqui de todas as ferramentas. E é o principal, porque é onde você vai mais mexer aqui mesmo, tá? O que eu vou fazer de cara aqui? Eu vou começar do final. Eu vou começar excluindo o que a gente fez na tentativa de gravação dessa aula, da aula anterior, que é pegar aqui, ó, esse administrativo eu vou deixar, mas eu vou pegar aqui o qualidade, de repente, e esse equipe A,
Deixa eu ver o que mais. E vou jogar fora. Deixa eu jogar o comercial fora também, não vai ter problema não, tá? Ó lá, peguei os dois e aqui eu tenho edição em massa, tá vendo? Ó, compartilhar de uma vez só, associar a algum site hub de uma vez só esses 3 sites ou excluir. O que eu quero é excluir. Ele mostra aqui, ó, se você excluir esses sites, os usuários não poderão acessá-los já imediatamente, porque de fato eles ficam indisponíveis, mas se eu quiser, eu tenho 93 dias a partir de agora para restaurar os sites antes que eles sejam permanentemente excluídos. Tá vendo? Isso aqui é uma política de litigation hold padrão, default, 93 dias. Então você tem 3 meses e 3 dias aí para você se tocar de que você fez besteira e voltar ao site para o lugar ativo. Aí as permissões voltam também, o legacy é completo e aqueles usuários que acessavam enquanto ele ainda estava ativo voltam a acessar normalmente, os conteúdos vão estar todos lá, tá? Então tenha em mente aí que você tem 3 meses para restaurar a partir da interface gráfica, tá bom? Ó, ele ainda mais uma vez fala o seguinte: sua seleção inclui 3 sites de equipe que pertencem a grupos do Microsoft 365. Opa, 2 a gente sabe que pertence, exceto o comercial que eu criei sem me preocupar com a parte de grupos, tá? Porque eu optei por colocar as permissões do próprio SharePoint. A gente vai ver isso. A exclusão desses sites excluirá os grupos e todos os seus recursos, incluindo caixas de correio do Outlook, porque ele gera caixa coletiva de grupo, né, por conta do grupo do Microsoft 365. Vamos lembrar das aulas de identidades, que foram bastante aulas, tá? E quaisquer canais do Teams. Você terá 30 dias para restaurar os grupos. Então, olha, litigation para site é 93 dias, mas litigation para os grupos, e uma coisa depende da outra, é 30 dias. Então, leve em consideração os 30 e não os 93. Porque se você precisar restaurar o site que tem recurso atrelado a grupo, você não vai ter mais o grupo, porque passou dos 30 dias e você não pode mais restaurar. Tá? Isso é um ponto de atenção. Excluir sites de equipe conectados a grupos e todos os seus recursos para poder habilitar aqui o botão de exclusão, senão ele não permite. Então ele está disponibilizando tudo de novo, as URLs que eu usei, os display names também, né? Mas a mais importante é o SMTP, que é o endereço das caixas de grupo lá, que ele criou, né? O PN completo lá, que é o que vem antes do arroba, né? E o prefixo e o sufixo, que é o que vem depois do arroba. Você vai escolher o domínio de propriedade ou o domínio de provisionamento ou os seus domínios de propriedade, se você está trabalhando com um ou mais domínios dentro da plataforma, tá? Muito embora quando a gente fala de SharePoint, é sempre usado a partir do domínio de provisionamento. Eu sempre explico isso. O que você cria lá como domínio de provisionamento, meu subdomínio .onmicrosoft.com, será o SharePoint, só que substituído por meu domínio de provisionamento, subdomínio de provisionamento .sharepoint.com. Substitui o Microsoft.com por sharepoint.com. E aí você tem a estrutura que segue, né, depois da raiz, que é /sites/ o que você está criando lá. Bem, antes de qualquer coisa, vamos voltar na administração geral das identidades aqui, via console administrativa do Microsoft 365 mesmo, só para a gente ver aqui os usuários e a gente pegar aqui um departamento. Vamos pegar o departamento... pode ser o comercial, não tem problema. Tem o TI aqui e tem o diretoria, mas só tem 2 pessoas, né? Então vamos pegar o comercial e vamos criar ele aqui, a partir do SharePoint, tá? Então vou clicar em criar e aí ele mostra logo de cara, site de equipe ou site de comunicação. Olha como é muito claro até na criação. Site de equipe, cria um espaço privado para colaborar com sua equipe, acompanhar e ficar atualizado sobre o status do projeto, compartilhar recursos de equipe e conteúdos de coautor. Aqui é o processo de coautoria, 2 ou mais pessoas editando a mesma coisa ao mesmo tempo. Todos os proprietários e membros do site publicam conteúdo do site. Está falando que fica retido aquela delimitação de site, a parte de segurança, de permissionamento, né? Pode se conectar a outros produtos do Microsoft 365. Isso aqui é Microsoft Graph, é integração com as outras plataformas, com os outros aplicativos da plataforma. Site de comunicação, em contrapartida, compartilha informações, informacional, tá vendo? Que envolvam um público-alvo amplo. Está muito definido isso aqui, tá? Tá muito já fácil de entender. Criar um portal ou um site com foco em um assunto, envolver dezenas ou milhares de espectadores,
poucos autores de conteúdo e muitos visitantes do site. Aí você tem os outros sites aqui clássicos legados, que ainda são retrocompatíveis. Até quando? Não sei. A Microsoft vai abolir de vez isso aqui? Possivelmente sim. Em algum futuro aí, próximo ou não próximo, provavelmente a Microsoft vai apenas deixar os sites modernos, equipe ou comunicação. Mas ainda assim você pode procurar mais sites, mais modelos, teremos aulas para isso. Centro de conteúdo do Syntax, isso aqui é sensacional. Inteligência artificial pura entrando aqui. Mais uma vez, né, a gente vai ter isso dentro do treinamento. Ir para o gerenciador de migração, parte de migração de conteúdo para o SharePoint online. Migrar do SharePoint Server para cá, estrutura de sites inteiras com todos os seus conteúdos, apenas páginas, apenas bibliotecas de documento e por aí vai. Tá? Migrar de outras soluções, Google Drive, Dropbox, né, e vir para as bibliotecas de documento do SharePoint. Bem, vamos criar um site de equipe. Vamos observar aqui que ele vai dar aqui vários modelinhos para você. Olha que interessante. Para você criar, tá vendo? Ó, todos prontos e desenvolvidos pela própria Microsoft. Equipe padrão, esse é o default, né? Aí não tem nada construído, é algo muito de prateleira, coringa, tela em branco para você. Aí você tem coisas já prontas. Se você vai entregar a criação de site na mão de algumas pessoas de uma pessoa, de uma equipe que não tem muita criatividade ou não quer ficar muito tempo desenvolvendo o site, ela quer muita coisa já pronta, um visual já pronto, né? Quer desenvolver, só trocar algumas coisas específicas ali, então usa os modelos já prontos. Quer desenvolver do zero e trazer a identidade visual desde o zero, a paleta de cores, quer trazer a parte de logotipo, de logomarca, quer desenvolver mesmo ali com mais calma, então pega aqui o primeiro, tá? Mas você tem colaboração na Microsoft Store, que são templates que você pode usar e depois fazer os ajustes finos aí, tá? Curso de treinamento, né? Ficou engraçado falar curso de treinamento. Equipe de comunicação de crise, equipe de design de treinamento, equipe de gerenciamento de varejo, tá vendo? São modelos templatezinhos que servem para esses cenários e que a Microsoft disponibiliza para você já ter aí um bom adianto na criação dessas sites de equipe, tá? São 4, 8, 10 templates aqui, tá? Eu vou aceitar o padrão, aí o da organização a gente não criou nenhum template organizacional, corporativo, da gente mesmo, mas você pode criar inclusive um template base, subir esse template base para que, se for uma política que você queira junto à sua equipe, nas próximas criações de site de equipe, você sempre ter ali um site base que já tem alguma coisa já pronta, paleta de cores, logotipo da empresa, como é que você quer o layout, se é de 3 colunas, de 2 colunas, enfim, se isso for um padrão para todos os outros sites, você pode deixar um template de vocês mesmo aqui. Tá? Vamos pegar o básico aqui e ele vai mostrar o seguinte, ó, capacidade do site, exibir atividades recentes da equipe, compartilhar notícias da equipe e destacar o conteúdo e os recursos da equipe. Aí, ó, o site está incluindo uma página inicial, uma home para o próprio site. Tá? Aí você tem aqui páginas, bibliotecas e listas existentes ainda podem ser acessadas no conteúdo do site. Qualquer conteúdo adicionado por um modelo pode ser editado ou excluído posteriormente, tá vendo? Ainda que você crie o site a partir de um modelo, você pode personalizar ou até jogar fora o que a Microsoft te entregou como um modelinho. A depender, por exemplo, da biblioteca de documentos padrão, que se chama documentos, você pode não querer mantê-la e criar uma com nome exclusivo, tá? Eu vou aqui usar este modelo, que é o modelo padrão mesmo. Eu vou dar o nome do site, que seria comercial. Olha só, esse é o display name. Veja que nesse momento ele já passa a verificar se está disponível o nome de exibição, por exemplo, nome de exibição, que é o display name, ele vê aqui também o endereço de e-mail do grupo, que é o SMTP e o PN, User Principal Name, endereço de e-mail principal para ser o nome da caixa coletiva de grupo, ele já sai checando em tempo real, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar uma boa prática, que é colocar o espaço, pipeline, Vision Share, Consult, porque eu adotei essa boa prática para as identidades de usuários. Então eu quero adotar para os grupos também, para não ficar alguma coisa sem padrão. Ficar bem congruente mesmo, né? Descrição do site. Então, site de equipe voltado ao nosso departamento comercial. Óbvio que eu coloquei uma coisa muito óbvia, mas é justamente para você entender que aqui você vai colocar a sua descrição, tá? O que vai definir melhor. Ok. Endereço de e-mail. Olha o que ele fez. Concatenou tudo.
Mas eu não quero, eu só quero isso aqui. Inclusive, essa letra maiúscula aqui, que ele adota como começo de endereço de caixa coletiva, eu não gosto não. Tá? O certo é você deixar tudo minúsculo, porque senão ele vai adotar a letra maiúscula também para a extensão da URL. Olha só o que ele vai fazer aqui. No endereço de e-mail, ele está deixando, porque aquela exclusão que eu fiz de grupo já excluiu o alias de endereço de e-mail. Lembra que a gente acabou de excluir um comercial que já existia? Só que aqui, no endereço do site, está vendo que a exclusão de site ela é mais dificultosa, porque na verdade o site está na lixeira. Então, ainda que ele esteja como um rótulo de site excluído, ele ainda existe tecnicamente. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso voltar, tá? Voltar, cancelar, fechar se eu quiser aqui, abortar. Posso dar um atualizar para ter certeza que não criei nada, mas eu sei que eu não criei porque eu não finalizei o processo. E aqui em sites excluídos, veja, o que eu vou fazer é porque eu sei, eu tenho 100% de certeza que eu não vou precisar desse site que está aqui. Lembra que ele fica 93 dias aqui, o grupo atrelado a ele fica 30 dias com litigation hold aí, com retenção de litígio lá nos grupos do Microsoft 365. Como eu tenho certeza que nesse laboratório eu não vou usar, ó, a URL aqui, ó, reservada, por isso que não deixa eu usar lá. Então eu clico aqui e clico em excluir permanentemente. Mas olha isso aqui. Opa, está apagado, não deixa excluir. Vamos ver por quê. Não é possível excluir o site permanentemente porque ele está conectado a um grupo de Microsoft 365. O que eu falei? É mandatório lá no grupo do Microsoft 365. Então eu preciso ir até os usuários ativos, ir até os grupos de Microsoft 365. Eu já estava em usuário ativo, né? Precisa ir na administração central do 365. Times e grupos, equipes ativas e grupos. Ó, já não está mais aqui em grupos ativos. Claro, porque eu excluí por lá. Só que a exclusão da lixeira está entendendo que eu não posso excluir ainda porque tem alguma coisa amarrada aqui. Vamos dar uma olhada então nos grupos excluídos. E aqui está a questão, olha lá. Comercial arroba, já está inválido, já está deixando de utilizar, mas a URL para site SharePoint ele está travando, tá? Então, ou eu espero que esse tempo de litígio passe, ou eu venho através dos commandlets do PowerShell e forço a exclusão do site daqui. Por quê? Pelos grupos excluídos do Microsoft 365, eu só consigo restaurar, eu não consigo forçar uma exclusão desta Recycle Bin, dessa lixeira de grupos do Microsoft 365. O que dá para fazer também é aceitar a URL comercial 2 e depois que esse site vencer, eu posso também modificar e voltar ela para /sites /comercial, editar sem problema nenhum depois que passar o litigation hold daqui, ou depois que eu excluir de forma forçosa pelo commandlet do PowerShell, tá? Vamos fazer para vocês verem que dá. Então vamos lá, vou voltar. Vou recriar aqui, sites ativos, criar um site, refazer o processo, tá? Site de equipe, padrão, usar modelo, comercial, Vision Share Consult, você pode também adotar com neste primeiro momento, para não ficar esse negócio de comercial 2, né? Fica esquisito. Adota com de comercial, aí depois você pode também estruturar os outros como ADM, marketing, MKT, 3 caracteres alfanuméricos. Depois que você ajustar o que está travando, que seria a exclusão lá do grupo, da Recycle Bin, porque ele já foi excluído, ele está numa Recycle Bin, que fica 30 dias lá, lembra, né? O grupo 30 dias e o site 93 dias. Mas o site a gente não tem problema, o que está tendo problema é no grupo, lá que está travando. Resolveu, limpou a Recycle Bin, a lixeira, dessas coleções de sites, aí você vem aqui e edita todos os finais de URL. Volta para o que você quiser, comercial, administrativo, marketing, também dá para trabalhar assim, tá? Proprietários do grupo, vou me autoassinar. Aqui vai aquela regrinha que eu comentei na outra aula, tá? Legal ter sempre 2 administradores de cada ambiente. Porque se um fica doente, um falta, o outro está ali, a empresa não para, tá? A nível de laboratório eu vou deixar um aqui, tá? Mas para você, ambiente de produção, 2 administradores, caso você tenha 2 administradores de TI aí, pessoas que saibam mexer e que vão mexer no SharePoint junto com você. Se for só você mesmo, ok, tá? Bom, configuração de privacidade, privado ou público.
privado, né? Porque vai ser uma equipe aqui, então tem que estar retido a delimitação para o comercial. Idioma, aqui vai valer muito para quando você tem empresas, né? Ou grupos de empresas, que tem várias empresas, que você tem a matriz em um lugar do globo e você tem as filiais, né? Algumas filiais no Brasil, mas uma nos Estados Unidos, outra no México, então você vai adotar o idioma para o site daquela equipe geolocalizada que você está criando. Se você está criando um site que vem atender um departamento de uma equipe que está no México, então coloque a linguagem correta para o pessoal já trabalhar. Tudo bem que podem ser brasileiros que estão trabalhando lá, vão entender português, mas se você tiver alguém que contratou direto no México, você vai colocar o idioma correto aqui, tá? Para qualquer idioma que o 365 dê suporte. Vou manter aqui Brasil, tá? E vou alterar o fuso horário, que muita gente não altera. Já sai criando aqui, depois olha lá os metadados do que está acontecendo no site e fala aí, acabei de criar um arquivo aqui, falei que eu criei há 8 horas atrás, há 4 horas atrás. Espera aí, qual é o time zone do site de equipe que você criou? Qual é o fuso horário? Então ajusta, tá? Se vai usar no Brasil, você tá vendo que ele está trazendo, é um padrão mesmo do 365, né? E aqui do SharePoint Online, hora do Pacífico, -8 é Estados Unidos e Canadá. Mas eu vou usar o nosso famoso -3 do Brasil, tá? De Brasília. Olha ele aqui, ó, -3. Criar site neste idioma, ó. Adicionar membros, tá? Então, nesse momento aqui, o que eu tenho que entender é olhar para os membros aqui que são do departamento, porque eu estou criando esse site para uma necessidade de departamento, e incluí-los. Eu posso até usar do filtro que eu tinha criado com vocês aqui na aula anteriormente, ó. Filtro, ó lá, departamento comercial, para filtrar só o pessoal do comercial, lá na gestão de usuários mesmo. Então, aqui eu sei que eu preciso trazer Agatha, Arthur e Carlos. E que eu também tenho que trazer Leila e Luiz, é isso? Isso mesmo, Leila e Luiz. Olha lá, tá? Todos o departamento comercial. Contudo, se a gente olhar no cargo aqui, ó, nós temos um gerente desse departamento, que é a Leila, tá? A Leila é gerente do departamento comercial. Então, aqui mesmo na atribuição, eu já posso mudar a Leila de membro para proprietário. Então vai ter um owner técnico, que sou eu do TI, posso colocar mais pessoas do TI também, e vai ter a Leila, que vai ser proprietária de gestão diária, né? Para poder fazer a gestão dos processos dentro daquele site com a sua própria equipe. E eu vou concluir. Gente, cada necessidade é uma necessidade, cada configuração, cada empresa é uma configuração. Eu estou passando aqui boas práticas, eu estou passando aqui o que eu uso, o que eu implanto na minha própria consultoria, né? Caso de ferreiro espeto tem que ser de ferro. Então, o que eu faço aqui no produção meu mesmo, da Vision Share Consultoria, né? Minha consultoria de TI. Mas também eu falo das boas práticas e dos sucessos que eu tenho tido aplicado nos meus clientes. Eu trabalho com isso desde 2010. Então, tenho encontrado diversos cenários, diversas dores, expectativas e diversas aplicações, resoluções para esses cenários, para esses ambientes, tá? Olha lá, criado com sucesso, mas vocês viram aqui, não foi criada a equipe do Microsoft Teams, porque eu não criei a partir do grupo do Microsoft 365. Lá eu já crio direto. Aqui, ó, não tem essa associação. Então, se eu clicar aqui, ou se eu selecionar e clicar em editar, ele vai abrir essa barra lateral direita com as propriedades de tudo que eu tenho. Vamos entender primeiro aqui, ó. A primeira guia geral. O que ele mostra? Ainda não tem foto, imagem representativa, a gente pode e vai trazer. Olha só como eu configurei. Display name aqui, tá? Ele é um grupo privado, ele tem uma caixa de e-mail coletiva para a equipe, para o grupo, ele tem um site do SharePoint, claro, a gente criou pelo SharePoint, então o produto final é isso aqui, é o site, tá? Eu posso excluir a partir daqui, poderia ter excluído a partir daqui também. Site de equipe voltado ao nosso departamento comercial. Olha como é que começa a ficar as coisas bem organizadas aqui. Quando você dá uma descrição, quando você vai preenchendo tudo, tá? Guia geral. Deseja adicionar Microsoft Teams a esse grupo? Sim, desejo. Então eu posso adicionar por aqui. Como também eu posso ir lá na central administrativa do Microsoft 365, na parte de grupos. Vamos voltar aqui em Teams e grupos, tá? E ir para equipes ativas e grupos. Vou dar uma atualizar aqui para garantir que eu estou exibindo tudo. Olha lá, voltou a aparecer.
Por quê? Porque eu criei aqui no SharePoint, que é um produto é um produto filho do Microsoft 365, né? A plataforma SharePoint Online. Essa aplicação SharePoint solicitou para a raiz de tudo, que é o Microsoft 365, e lá a identidade que manda é o Azure AD, a parte de grupos mesmo, né? É o cerne de tudo. Foi autorizado, porque quem está solicitando sou eu, é o perfil do Maurício Casemiro, eu tenho todas as permissões setadas, ele desceu entregando a permissão, aí gerou, só que não gerou do jeito que o grupo gera. Se eu tivesse criado por aqui, eu já teria a oportunidade de criar o grupo numa paulada só. Agora, ou por lá, como vocês viram, eu tenho que criar e já amarrar, ou por aqui, pela própria gestão de grupo que foi criada do SharePoint para o grupo e não do grupo para o SharePoint, eu também poderia adicionar uma equipe do Microsoft Teams. Tanto faz, tá? Vamos fazer por lá primeiro e depois a gente faz um outro exemplo adicionando por aqui. Adicionar o Microsoft Teams a este grupo, os membros do grupo poderão colaborar juntos no Microsoft Teams. Você pode gerenciar configurações do Teams em configurações avançadas na administração central da console administrativa lá do Microsoft Teams. Então, adicionando Teams e já colocando os membros do jeito que eles têm que estarem, que é dois owners e o restante como membros. Olha só que interessante. Agora tem Teams. Se eu voltar aqui no grupo e der um atualizar, ele já não reclama, já não oferece, porque ele entendeu que tem Teams. E inclusive aqui em cima agora adiciona-se, olha lá, abrir a equipe respectiva no Teams. Aqui também vai acontecer isso. Olha lá. Ok, vamos continuar administrando por aqui, depois a gente volta lá para ver as diferenças, tá? Nome, informações básicas, nome e descrição. Ok, posso editar a qualquer momento. Tá? Informações do site, nome do site, também nome de exibição, posso editar a qualquer momento. Descrição, endereço de e-mail, caixa de grupo. Já posso mandar e-mail para este endereço que chega na caixa do grupo dessa equipe. Tá? Aliases, domínio de propriedade é o principal, SMTP principal, o restante é o primeiro aliase, né, que virou aí o primeiro aliase com domínio de provisionamento. Endereço do site, /sites, /com. Lembra que a gente definiu para poder seguir para frente. Posso editar. Olha como eu posso editar. Tá? Domínio, visionshareconsult.sharepoint.com. Isso nunca vai mudar. O domínio do SharePoint para esse ambiente sempre vai ser esse aqui. Tá? Outras informações. Quando foi criado? Foi criado por um proprietário no grupo de proprietários do comercial da Vision Share Consult. Isso aqui não pode ser alterado. Isso é log. Log não se altera. É para fazer auditoria. É para pegar quem fez coisa certa ou errada. Não dá para mudar. Então, aqui está mais um exemplo da parte de segurança, tá? Que hoje é o Microsoft PeerView. A gente consegue emitir os relatórios de segurança por lá também. Também veremos dentro desse treinamento aqui tudo que tange a parte de segurança, conformidade, governança do SharePoint Online. Associação ao Hub, nenhum. A gente ainda não está trabalhando com Hub. A gente está começando a falar de sites de equipe, que são os primeiros aqui. Tá? Posso editar e mudar esse comportamento. Tá? Não é só na criação que eu defino se vai pertencer a um site Hub ou se vai ser um site Hub. Eu posso fazer isso depois. Tá? Modelo de equipe, site de equipe. Então ele também traz a rastreabilidade se você criou a partir de qual modelo que a Microsoft oferece ali. Tá? Na parte de atividades, olha lá, atividade do site. Desde, e aí vai ter aqui a data e não vai ter mais nada, porque eu acabei de criar. Que atividade que vai ter? Eu nem entrei no site ainda, né? Visitas às páginas dos últimos 30 dias, arquivos armazenados, tudo nenhum, tá vendo? Arquivos exibidos, etc, etc. Visualização de página nos últimos 30 dias. Nada, não acessei, ninguém acessou. Uso do armazenamento, o que vem a ser isso aqui? 1.32 megabytes. Pessoal, gerou-se um site, né? Um site é uma renderização de um espaço de trabalho. Então você vai ter arquivos ali HTML, CSS, PHP, você vai ter ativos do site que foram gerados, como imagens ilustrativas, como por exemplo, isso aqui é uma imagem, ó. Esse quadradinho azul com C que representa o C do comercial, e esse outro C é porque eu criei, acho que é do Consult, será? Do primeiro e do último. Ele faz ali uma concatenação e cria com as extensões até você subir uma imagem representativa personalizada. Isso aqui gera espaço, ainda que seja kilobytes, kbs, né? Vai gerar. Então é esse espaço que está puxando do storage geral que você tem do SharePoint. Vamos lembrar, 1 terabyte mais 10 GB por usuário licenciado no SharePoint Online, tá bom? Claro, um ínfimo ali, né? Um grãozinho de areia no deserto do Saara. Mas você tem que ter noção da gestão de espaço, ela pode ser vista também, né? Por cada site, se você for analisar por cada site, por aqui também, tá bom? Então olha só, criei aqui,
Vamos visitar o site pela primeira vez, antes até de fazer gestão de qualquer coisa aqui. Bom, tenho todas as administrações aqui desse ambiente, então eu vou acessar de cara, ainda que eu não fosse nem owner e nem membro, porque eu sou proprietário, eu sou administrador da console do SharePoint Online, né? Então aqui ele já mostra como ele renderiza. Isso aqui é um site coringa, padrão, template, prateleira que a Microsoft entrega, por conta daquele template que a gente pediu, aquele modelo que a partir daquele modelo que a gente gerou. E aqui a Microsoft vai te dando alguns toques, né, de como você personalizar e usar os recursos, aproveitar bem os recursos. Use modelos de sites previamente preenchidos que permitam criar e personalizar rapidamente sites envolventes no SharePoint. Navegue pelos modelos ou escolha criar seu próprio site. Adicionar ou alterar seu modelo a qualquer momento em configurações. Então, ou talvez mais tarde, ou procurar modelos, eu vou clicar aqui em talvez mais tarde, porque a gente vai fazer dentro do treinamento, e não com as documentações oficiais Microsoft. Olha só, imagem representativa, quadradinho aqui, aquele já mudou, né? Era CC, agora virou CV. Comercial Vision Share Consult, tá vendo? Ó, quer ir para a equipe do Teams? Vai para lá, já pode ir a partir daqui, tá? Pausando o mouse em cima, ó, cartão com... Olha que legal, os membros aqui embaixo já associados, tá vendo? Você pode dar um follow na caixa de entrada para tudo que está acontecendo lá você ser notificado. Não precisar visitar a caixa para ver o que está acontecendo lá dentro, né? Olha aqui a descrição rápida do site. Que filé, que coisa bem construída nesse sentido, pensando no usuário final. Você tem que construir um site não pensando nos seus processos técnicos de TI. Você tem que criar um site de equipe pensando no usuário final, porque é para lá que você tem que entregar a produtividade, a facilidade, a redução de clique, tá? E você pode mandar um e-mail rápido, você tem aqui mais opções para adicionar os membros, convidar outras pessoas a sair do grupo enquanto administrador desse ambiente SharePoint, né? Quem pode fazer isso é administrador. Agora o restante vê como eu estou vendo aqui, tá? Até os owners, né? Aplicativos conectados que foram gerados, caixa de equipe no Exchange / Outlook, site de espaço de equipe lá no Teams, uma equipe com canal geral, um site no SharePoint, que é justamente isso aqui que a gente está vendo aqui atrás, é o site de equipe SharePoint. E também foi gerado um plano lá no Planner, um espaço de trabalho para projetos, para planejamento no Microsoft Planner, tá? Aí você pode mostrar mais aqui, ó, que ele vai mostrar ainda um calendário da equipe do comercial, tá? Um calendário de time. Foi gerado um grupo, tá? Aqui a raiz de tudo, tá? Nesse grupo aqui, e um bloco de anotações do Microsoft OneNote para você desenvolver aí também anotações sincronizadas, com compartilhamento entre todos os membros da equipe, tá? Aqui ele mostra, tá vendo? Ó, gerenciar membros do grupo. Ó. Se você é gestor, você pode inclusive despromover de proprietário para membro ou promover de membro para proprietário. Ou remover a pessoa por aqui também da equipe. Ou adicionar novas pessoas. Ou pesquisar pessoas. Caso sua equipe é muito grande, você tem uma barra de rolagem ali. Tá? Olha aqui o About de novo, né? Nessa visualização um pouco maior. E aí nós temos aqui agora a nossa parte 1, que é já com o site gerado, tá? Então, dando aí quase 1 hora de vídeo, de treinamento puro, claro que eu vou editar isso aqui, vai ficar um pouquinho menor depois, mas já está suficiente para não ficar cansativo essa primeira aula de site de equipe. Na próxima aula, nós veremos toda a personalização e a diferenciação de criar via SharePoint Online, console do SharePoint Online, criar lá na gestão de grupos do Microsoft 365, amarrar o Teams na criação ou amarrar depois por lá, por aqui. Vamos ver todas as possibilidades de criação para que não haja dúvida no sentido, Casemiro, você mostrou desse jeito, mas e desse jeito aqui? A intenção desse treinamento é não deixar a ponta solta. É com base na minha experiência, usabilidade, desde 2010, trabalhando com isso, trazer tudo que eu vi já de resoluções prontas de questões, de problemas e te dar as dicas aqui dentro do treinamento para que isso fique muito completo para você e para que você tenha várias saídas, vários troubleshoots prontos ali já, que você tome conhecimento, né, das possibilidades de correção, das possibilidades de várias nuances ali para você criar a mesma coisa, né? Usar caminhos diferentes para criar um resultado final, de repente um caminho X ou um caminho Y, ele é melhor para o cliente aonde você está implantando, ou se você for o TI da própria empresa que está implantando SharePoint aí. Por isso que eu gosto de mostrar várias opções. Então, você vai perceber que nesse treinamento nós temos aqui um método mais exaustivo, né? Você tem parte 1, 2, 3, 4 de um mesmo assunto,
justamente para mostrar todas as possibilidades possíveis dentro do meu conhecimento enquanto especialista na ferramenta e repassar isso para você dentro do treinamento e também você ter aí na mão várias opções, um leque de opções para você tomar, ter a sua tomada de ação aí na sua implantação de SharePoint, tá bom? Então, obrigado por ter assistido essa primeira parte do treinamento de site de equipe do SharePoint Online e até a próxima aula.